você acaba de entrar na nossa conversa particular entre irmãs e sócias. Seja bem-vindo ao The Alcântara Show. Ó, agora ficou mais sucinto. Ficou ótimo, Julia. Esse é o segundo episódio da nossa segunda temporada do The Alcântara Show, o nosso podcast entre irmãs. E com o quarto irmão, o Kelvin, que está aqui hoje. Eu sou Julia Alcântara, aqui na minha frente tem Bárbara Alcântara, Débora Alcântara e Kelvin Kastner. E se você chegou no episódio 2 sem entender, Kelvin Kastner Alcântara. Se você chegou agora e não assistiu o episódio 1, você deve estar assim, mas como assim elas estão aí, né? Nesse lugar lindo e maravilhoso? É porque nós estamos nos estúdios da Obra Prima Filmes aqui em Curitiba, então a gente deu um upgrade nessa segunda temporada, né, gente? Que assim, um glow up, sabe? Todo mundo passa por todo mundo, inclusive o nosso podcast. Inclusive o nosso podcast, que antes era feito de uma forma assim, eu diria caseira, né? Mas aquela pele sem hidratação, sabe? era uma Senhora na fórmula. mais seco. Assim, uma pele que, sabe, jogava uma aguinha e tal, mas estava ali, e Mas agora tá ela ali. tá... E agora é uma skincare completa. Então... então, estamos aqui, gente, nesse cenário maravilhoso, com essa equipe maravilhosa, Obra-Prima. E continuando, na verdade, o assunto do episódio número 1, que é sobre empreendedorismo. A gente está comemorando 10 anos da marca Orna esse ano. Então, em comemoração, nós estamos aqui com a segunda temporada do The Alcântara Show. E a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo no episódio número 1. Então, se você não assistiu o episódio número 1, volta lá, assiste, ouve. Ou faz vice-versa, enfim, a vida é uma só e o país é um país livre. Então você faz o que Cara, sabe aqueles programas de Miss? Que elas falam uma coisa nada, tipo assim, cara, não tem começo, nem meio, nem fim, tipo, e faz. É, Mas também assim, eu acho que eu também assim, né? Sabe, assim, ó, a redação precisa de 180 caracteres. E você fica colocando um monte de palavra em cima de palavra, em cima de palavra, porque você não quer que o negócio seja sucinto. Enfim. Mas para você entender melhor a história, melhor você ir no... Eu indico, Tá. né? Uhum. Que você vá ao primeiro episódio. Legal. Maravilha. Então, Né? o Kelvin indicou que você vá no primeiro episódio primeiro para entender a história da Orna e a nossa história como criadoras da Orna. E onde que a gente terminou o episódio 1? A gente terminou falando de um ponto de virada que foi assim, um momento de mudanças grandes na nossa empresa, que foi ali o ano de 2017, 2018, 2019. Sim, 2020 também teve mudança, teve? teve pandemia, né? Mas a gente vai falar primeiro desses outros anos de começo. Tá. Então, assim, lá em 2017, a gente pegou vários projetos no nosso mix de projetos, né? Então, a gente já estava com a Orna rodando, bombando, o blog Tudo Orna também continuando bombando, e a gente colocou em prática o nosso projeto educacional, que é o Efeito Orna. Antes, só para contextualizar um pouquinho, antes da gente falar do efeito Orna, eu acho legal que a gente fez uma passagem muito rápida ali no primeiro episódio da Orna Makeup, que o Kelvin trouxe e tal. Mas, um pouco antes, né, disso acontecer, lá acho que foi 2016, então quando a Orna já tinha 2 anos, a gente começou a pensar na possibilidade de diversificar produtos além da bolsa, né? Na verdade, como vocês já sabem também agora na história, isso é algo que desde o começo da marca a gente tinha esses desejos, né? De criar ou roupas, ou acessórios, ou óculos, ou... A gente já enxergava a Orna em diversas aplicações, né? A gente já enxergava ela como uma marca que carregava todos os valores que ela carrega, e que a gente poderia materializar tudo isso em produtos diversos, né? De moda e beleza e tal. Então, a gente conseguia se ver nesse lugar desde muito sempre, eu acho, assim. E claro, a gente, na parte prática da coisa, enfrentou essas dificuldades, né? De como que a gente vai fazer e tal. Então, ali a gente foi para a realidade da coisa. Mas isso não nos limitou a pensar nas possibilidades. E claro, além disso... Enfim, sempre é uma combinação, né? Uma decisão é uma combinação de fatores... Então, a gente conseguia entender também que naquele momento existia, o público gostava muito, comentava muito sobre que batom que vocês estão usando, até hoje, né? Muito comum isso, tipo, a gente tava na época de Snapchat, então vinham muito essas perguntas, qual que é o batom, que batom que vocês estão usando, nananã. E também tinha toda uma questão que a gente começou a pensar em como que a gente poderia oferecer um produto para o nosso público
que já que a Orna, a gente não poderia, de maneira alguma, mexer na qualidade e naquela excepcionalidade do produto, o que o torna, obviamente, um produto de um valor excepcional, mais, né, pela sua produção, né, pela sua própria natureza, de que forma que a gente poderia também oferecer um produto para os nossos clientes que atendesse esse desejo de ter a Orne, ao mesmo tempo tivesse a ver com a gente, e fosse um produto que a gente conseguiria oferecer qualidade, mas por um preço legal, enfim. Então, pensando em fatores ali, a gente já começou a amadurecer as ideias do negócio em si, né? Então, embora tudo era mais orgânico, mas com o tempo a gente vai tentando falar, bom, como é que a gente vai poder fazer isso se tornar sustentável, esse negócio rodar e tal. E aí, meio que também a gente começou a entender que isso acaba sendo um processo muito natural de expansão de algumas marcas, né? Então, quando a gente se comparava até com grifes e tal, a gente percebia que isso acontecia, né? Que uma marca de luxo, ela tem a parte de produtos, de couro, de bolsa, mas ela também tem a parte de beleza. Tal. Então, para nós... E acabam também sendo produtos de entrada, né? A pessoa que não tem... Ela ama a marca, virou uma brand lover, ama aquela marca, mas ela ainda não tem os fins os meios para ter acesso àquele produto. Então, mas ela pode adquirir outros produtos que não é necessariamente aquele, mas que vai trazer essa sensação de eu sou uma proprietária de um produto Orna. Então, foi nesse sentido também. Como que a gente faz Eu não sei nem se foi tão estratégico assim. Não consigo lembrar se a gente pensou estrategicamente assim ou se foi mais natural, assim, do tipo... Gente, as pessoas estão pedindo, vale a pena, vamos ver, porque foi uma surpresa. Acho que não tinha essa noção de colocar na esteira, mas a gente tinha essa noção de, tipo, queremos oferecer alguma coisa mais... entende? Assim, Sim. Isso tinha essa percepção, a gente tinha, desse desejo também de entregar alguma coisa que a gente não conseguia, talvez, ter essa noção mais... o quão estratégico isso é dentro do negócio, o quanto isso faz sentido para uma esteira de produtos, de consumo, o quanto isso é a questão de recorrência, o quanto é interessante entrar no mercado de beleza, no sentido de sustentabilidade do negócio a longo prazo, lá, todos esses fatores, assim. Mas naquele momento, alguns indicadores faziam com que a gente caminhasse para esse caminho, né? E aí a gente trouxe essa ideia e tal, e a Bárbara, como uma pessoa muito da execução também, né? Quando a gente veio com isso, assim, vamos tentar fazer isso e tudo mais, ela já começou realmente a mexer os pauzinhos para também ver a viabilidade de desenvolver esse produto. E nesse produto específico, a gente teve, naquele momento lá, digamos, uma consultoria, uma espécie de consultoria de uma pessoa que é especialista em cosmético, né? Então, a gente buscou uma profissional especialista em cosméticos e desenvolvimento de produtos de beleza para nos orientar os caminhos, né? O que a gente ia fazer? Era uma parceira do que a gente ia fazer, fabricantes e tal. Então, vou ter que também visitar uma fábrica. Um mundo totalmente novo, né? Um mundo totalmente novo para nós. E aí, mais uma vez, a gente começou a explorar um universo inexplorado, assim. E então isso foi um pouco antes realmente de tudo do efeito Orna, né? Eu acho legal falar porque a gente às vezes acaba pulando, a gente passou muito rápido lá brincando, que daí a gente abriu o carrinho e vendeu milhares, literalmente milhares de batons, né, em poucas horas. Mas a gente não contou, né, como que isso surgiu e tal, então foi assim. Do nada. Não, é que eu tô querendo ser sucinta. Não, mas é maravilhoso, é isso mesmo. Eu acho que a Bá pode contar como que foi essa busca, esse encontro da fábrica, da Orna Makeup e essa experiência de entrar num mercado totalmente novo que a gente não era especialista, né, desse ramo. A gente só era usuária, a gente sabia o que era bom, o que gostava. Até a gente dividia com as nossas amigas, a Ari Cretella, ela fez muito essa parte de, vamos testar, né, os fabricantes mandavam pra gente produtos pra gente testar, a gente testava, a gente falava, a gente quer parecido com isso, algo assim. Mas teve todo esse mundo que a gente teve que aprender também, né? Sim. Quando a gente resolveu fazer a Orna Makeup, o primeiro passo foi ir atrás de saber como que a gente podia executar de uma forma que também estivesse dentro das nossas condições, né? E do investimento que a gente tinha, que não era alto. Porque eu não poderia entrar num novo mercado e colocar lá, tá bom, mas a quantidade mínima para você fazer um produto de cosmético é 15 mil unidades de uma cor X.
A gente já trabalhava com slow fashion com a Orna Bolsas, então a gente precisava também ver se esse produto ia ser aceito pelo nosso público, a gente precisava encontrar um fornecedor que fizesse uma demanda pequena. Então, fomos correr atrás de fornecedores, de possibilidades, e também esses fornecedores atendessem essa... É bem difícil alguém querer entrar nesse mercado e falar de poucos produtos. Quando a gente fala milhares de vendas, mas aqui, para cosmético é pouco. Geralmente, a quantidade mínima que você faz para cosmético, ainda mais para envasar, para comprar, mandar gravar uma Embalagem. Tipo assim, não vale a pena iniciar. Não vale a pena ser uma Você coisa... quer entrar, não vai entrar devagarzinho, porque o negócio, tipo, né? Para valer a pena para o fabricante, tem que ser uma quantidade mínima que, para o mínimo, para nós, era um troço... Muito bizarro. maior. Aí a gente conseguiu, a gente foi atrás, conseguiu alguém que aceitasse fazer uma quantidade pequena pra gente colocar no mercado e ter essa aceitação ou não, porque a gente poderia não vender nada. Se não vendesse nada de batom, ok, não foi um puta investimento, perder dinheiro, mas não perderia, sei lá, igual se fosse investimento de Bolsa. 30 mil unidades de batom. Não, se fosse fazer uma quantidade bizarra, né, de cosmético. Sim, sim. E daí nisso a gente começou fez esse lançamento, tudo muito mais caro o produto por unidade, como a gente tá fazendo poucas unidades, então a unidade saía mais cara, mas também valia a pena a gente não apostar numa grande quantidade. Só que foi um sucesso. Então, quando a gente fez esse primeiro lançamento, a gente escolheu quatro cores. Depois a gente fez o gloss. E essas 4 cores era um teste, né? Ilha do Mel, era uma paleta que a gente queria saber, é uma coisa que, sabe, sentir o mercado. Será que o pessoal vai gostar dessas nossas escolhas, dessa identidade? E como foi com a Orna, a gente mostrou todo o processo, a gente falou que ia fazer. Então, tudo que a gente faz, a gente falava que ia fazer. Então, eu não ficava fazendo escondido e do nada as pessoas tinham um susto. Meu Deus, elas lançaram um cosmético? Não. A gente já ia mostrando. Isso foi, assim, até sem perceber, uma estratégia de antecipação enorme. Porque eu nunca nem tinha ouvido em estratégia de antecipação, não era acostumada A gente nesse... se familiarizou com esse termo depois, A né? gente Que se trocou familiarizou, digital depois e que a tal. gente entendeu lá do Érico e tudo, que a gente se entendeu dos gatilhos e tudo, mas a gente acabou fazendo um monte de gatilho organicamente, porque a gente começou a postar desde o comecinho, gente, vem aí, estamos pensando nessa A própria escassez que já existia na Orna, que existiu na Orna Make também, era uma escassez real, que hoje a gente entende que é uma estratégia também, justamente para ter esse desejo, né? Um produto que ele, né? Não consigo ele De qualquer... em qualquer tempo. qualquer lugar, E dessa forma, só que de fato a Orna Forma entrou como uma marca de cosméticos também com escassez. Porque a gente não tinha um grande estoque, mesmo que fosse maior do que fazer um estoque de bolsas. Eu já nunca estava acostumado com aqueles números, né? Era muito, enfim, dentro da nossa realidade, mas era pouco comparado com o que as marcas iniciam, né? Mas era muito batom. E então a gente lançou essa coleção. E aí, lembra que a gente foi até a Ilha do Mel, eu e você? Daí eu e a Júlia, Então, toda essa campanha também, nós mesmos fotografamos, era tudo gente. Aí eu e a Júlia, a gente pegou o carro, foi até a Ilha do Mel, a gente não tinha dinheiro pra ficar lá, e daí a gente já teve que pensou umas montar... gurias irem pra uma ilha sozinhas? Não, a gente foi... Não tinha nem dinheiro pra ficar numa diária lá, sabe? Pra poder descansar e ficar lá, a gente não tinha, daí a gente teve que ficar lá, passou o dia todo lá, fotografando uma outra, Sim. batons, fotografando batom na areia. Porque era a Ilha do Mel. E é importante falar isso cores lá. Assim, não tinha dinheiro. É porque assim, gente, a nossa marca, tudo que a gente... Eu acho isso legal falar. Ué, mas não vendia bem, Orna, tá... Sim, tava tudo indo bem. Só que a gente sempre também foi bootstrapping, né? E agora também a gente sabe esses termos e tal, mas o que é isso? São aqueles empreendedores que não recebem um investimento, um aporte ou alguma coisa nesse sentido, ou buscam um fundo, ou alguma coisa, ou qualquer captação ali, ou até mesmo empréstimo, sei lá, para conseguir, de fato, ter ali o seu período de investimento no negócio, etc., para finalmente, né, chegar nesse ponto de equilíbrio, enfim, e todos esses processos que hoje, né, todo mundo sabe, mas não era assim que funcionava. Então, tudo que entrava, a gente reinvestia. Entrava e reinvestia. Entrava dinheiro, colocava em mais produto. E você sempre tinha a sensação que, eu posso fazer essas fotos, por que eu vou pagar para alguém fazer? Então, era sempre uma economia onde a gente dominava, que a gente... O máximo possível a gente tentava fazer. Centralizando. E a gente não tinha mesmo dinheiro, não estava contando que a gente ia ter que investir numa palavra, porque a gente não estava falando de férias, ir lá, a gente estava falando de trabalho. O nosso trabalho era o quê?
fazer uma campanha que gastasse... O máximo, fazer o máximo Mínimo. Sempre o máximo E comigo. E o outra. que era? Pegar o carro, ir lá, fotografar e voltar. Eu Exatamente. quase morrer no caminho. Nossa, a volta dessa viagem foi a pior muito lembrança que eu tenho da minha vida. tensa, porque foi uma viagem onde estava chovendo e neblina. Nunca a gente ia pegar o carro e voltar, Dúria. A gente tinha que ter tirado dinheiro da... Sei lá, alguém Sei tinha lá que da tá onde, enviado empresta pra aí dinheiro pra empresta aí. nós. Vamos Não deixar. tinha que ter voltado, a gente tem que dormir lá na ilha. Não, sério, a gente tava Mas- chovendo. Deus guardou vocês. Mas sabe o que, É. que eu acho que acontece também? É momento, é de Matura, né? natura, tipo, um momento de não vou pedir emprestado. Ai, não é, vamos gastar com isso, não vamos vamos gastar voltar, com a gente isso. consegue dirigir de Um volta. E eu acho que queriam voltar logo, entendeu? Estavam cansadas, não queriam mais ficar, sabe? Tipo, um dia inteiro trabalhando muito lá. Eu sei, mas aí que Sem não faz faz sentido. voltar. Aí sim que tinha que Ai, sei lá, umas decisões que eu acho que só com a Nossa. maturidade mesmo, que você fala assim, ó, isso vale a pena, isso não vale a pena, Pelo isso amor de vale a Deus. pena investir, isso não vale a pena Nossa, investir. tipo, não tinha É. nem que pensar duas vezes. É, Cara, a gente foi dirigindo no... breu. É, isso daí é pra Não- ensinar filho o que não fazer, Meu né? Deus. É. E teve uma hora, teve um momento lá do caminhão, guria, que foi, por Deus, que a gente salvou. Lembra do caminhão? Lembro. Por Deus, gente. Que eu tava dirigindo. Meu Deus do céu. Aham. Eu fazia uma ultrapassagem, só que eu tava seguindo um caminhão, porque a gente não via nada, nada, nada. Era zero visa, zero. E a gente tava naquele... Ai, gente, que medo Grafite? contar essa história. Ai, me eu dá não dor de lembro. barriga. Não, era amarelinho. Sei lá qual era o carro. Sei o carro da lá, mamãe, era um não lembro. carro. Ele tava com um carro lá, que era muito... Enfim, gente, eu não sei o que explicar. Daí eu lembro até hoje da sensação de eu dirigindo, não enxergando nada, grudada, em câmera lenta, atrás de um caminhão, que era a única coisa que eu via, as duas luzes. É, a gente tava seguindo um caminhão. Não, e quando aquele caminhão sumiu, Tipo, a você gente não também tinha não mais podia... E a referência. gente não podia mais... A gente Parar. podia parar, sabe? Que era o... É da estrada. A gente ia... Ou a gente caía no Ai, que horror. barranco, ou... Guria, bizarro. Daí, eu fui fazer uma ultrapassagem pra poder pegar outro caminhão, não sei o que eu fui ver lá, e foi... A gente passou assim, ó, do caminhão, né? Ai, Porque tava vindo. de Tava frente. vindo outro aqui, Ai, a gente... meu Deus. Nossa, aquele gelei. Eu pensei, eu doía pela Júlia, porque eu que tava dirigindo, entendeu? Eu pensei, Você, minha vida não, vou- a minha é. vida, minha irmã. minha irmã aqui, vamos... Ai, gente, essa história me dá um frio na barriga, porque eu perdi uma amiga, né? Bem nesse trajeto, né? Bem nova. então, umas coisas E que eu, você... tipo, eu fiquei com muito medo, assim. Eu fiquei Não tinha com muito nada medo a ver a que gente ter vocês feito isso. contaram. Então, a gente, valeu muito Bom. a nossa vida, aquelas campanhas. Então, conta fórmula. Tá. Olha quem tá cantando. A gente fazendo as divas linda, modelando pra nossa própria marca lá. É. Ninguém sabe o que a gente, tipo, Ninguém sabe o que a gente passou. tava fazendo um perrengue bizarro. Fora assim, que, pra ir pra lá. detalhe, né? Chegando em casa, eu tive uma intoxicação alimentar. Ai, mesmo. A gente comeu aquela comida do... Comemos um peixe. Enfim, gente. pra ajudar. É, O dinheiro que a gente gastou, lembra? A gente foi dinheiro contado pra pro almoço. Só. E daí a gente almoçou um peixe lá de um lugar que eu não lembro. Dividimos um prato. Dividimos um prato. A Júlia tá emocionada. Não tô. Mas se quiser que eu esteja. Enfim. Mas foi perrengue. É porque eu fico lembrando dessa época, assim, que não faz muito tempo, mas ao mesmo tempo parece que Muito tempo. Porque não é uma outra mentalidade. Não, Nossa, e- também. Essa é uma mentalidade muito de. Não sei, sabe? De a gente. A gente tinha que fazer muito com pouquíssimo recurso. É. Não tinha... todo o dinheiro que a gente Sabe, uma tava conseguindo... dificuldade? Era uma dificuldade de conseguir o dinheiro das bolsas. Daí, tá, mas tinha que Só que investir era no uma novo marca lote, nova, era uma marca nova. Então, putz, vai tirar o dinheiro das bolsas pra fazer essa marca nova? E aí? Então a gente não queria, não. E ao mesmo vamos, tempo, a tá gente tudo queria bom. arriscar e daí a gente investia. Não, vamos pegar agora também fotógrafo. A gente tinha os nossos parceiros, amigos, faziam tudo na economia criativa lá, que a gente conseguiu muita coisa assim. Sim. Mas era pouquíssimo para investir. Então, é um bom exemplo do como a gente não tinha nada Não fazer tinha. aquele... E a gente. E por isso que eu acho que foi tão importante o resultado dessa campanha, porque. Foi muito importante que deve fazer, dar uma assim, nossa, valeu a pena, deu certo, as pessoas entenderam. as E pessoas todo o entenderam. conceito que, como a gente entendia, retomando, né, a gente fala essa parte do branding mesmo, era uma coisa que a gente amava, dominava e fazia muito bem. Ah, não. Tinha Isso como daí fazer. era um nível muito profissional também. Era bizarro o quanto a gente É. estava adiantada nesse quesito de marca, que fazia com que as pessoas também entendessem todo o storytelling que a gente criou. Tanto que até todo o hoje porquê as das pessoas coisas. elas falam o nome do produto, eu fico impressionada É. com isso. Quando eu falo assim, gente, a Orna Makeup diz que, eu tenho um encantado, Hadas, trilhas. um trilho. Ai, o farol nunca conseguiu uma cor Gente, igual o Mirante. Do nome da cor do batom, sabe? É porque marcou mesmo nas pessoas que nos acompanharam. Muito bem, a campanha é muito bem construída, Foi né? uma campanha muito bem construída e aquilo, a gente abriu o lançamento, o site caiu no Caiu. ar,
porque era muito mais volume do que a gente imaginava. Despreparo, né, em tecnologia. A gente não tinha um preparo, né? E quando a gente teve esse boom, esse lote que vendeu e tudo, e foi pra nós uma virada de chave do tipo, nossa, o mundo da beleza é totalmente diferente. O volume é diferente. Agora a gente conseguiu perceber a profundidade da marca e as pessoas muito felizes E recebendo pessoas os produtos. consumindo, e daí a gente conseguindo levar, tipo, o produto muito mais rápido para milhares de pessoas. Uhum. E a gente vendo que, na verdade, tipo, se a gente for pensar, se todas aquelas pessoas desejam Orna e desejaram um produto, se a gente tivesse, né, começou a ampliar as possibilidades no sentido de escala, assim, tipo, gente, tem demanda, tem público. E eu tenho muita curiosidade de saber, Kel, qual que é o teu ponto de vista, porque, assim, tipo, a gente conta aqui... Você tinha impressão naquele momento, assim, você tava falando, meu Deus, será que eu invisto aqui? Então, gente, quando foi essa parte do lançamento da Orna Makeup, foi mais ou menos um pouco antes, eu tinha acabado de retornar, né? Que eu fiquei um tempo fora, e daí eu retornei, vocês me convidaram, eu me lembro até hoje da Bárbara me ligando, falando, Kelvin, a gente tem uma proposta aqui pra você, venha falar com a gente de novo e tal. E daí a gente fechou ali, e daí ela já falou assim na primeira, então, Kelvin, agora a gente tá lançando a Orna Makeup, e a gente vai fazer esse lançamento e tudo, então vamos ver os produtos, vamos testar uns aí e tudo mais. E daí a gente começou, eu me lembro que eu acho que eu fiquei uma semana inteira fazendo caixa da Orna Makeup, pra gente ter aquela quantidade, porque Já pronta para poder despachar, né? pela primeira vez estava vindo uma quantidade absurda de produtos, a gente nunca teve essa quantidade de bolsas, e veio muito, e a gente teve que mudar o estoque, a gente pegou uma outra parte do galpão lá, do barracão, para justamente deixar as caixas prontas, deixar tudo pronto para o pessoal. E daí a gente lançou no site, lançamos no dia do aniversário da Júlia, até dia 21 de agosto. Quando a gente fala a gente, quem que era? Era nosso quadro. A nossa equipe. A nossa equipe. Nós quatro que era fazer a foto, fazer a site, quebrava, a gente ia fazer. A gente até, acho que na época, quando o site caiu, a gente terceirizou, era... Terceirizou. Alguém. A gente chamou alguém que tinha um nome bem diferente. Que era aquele piá que era de São Paulo, tinha... mesmo, pra ver se arrumava pra nossa... Isso, Porque senão era o Ricardo, né? Lembra? Isso. Volta e meia, o Ricardo tinha que... Até lá era o Ricardo. E aí, Ricardo, o marido da Bárbara. Ricardo, meu marido. Ricardo, né, queremos você aqui nessa... fazer a aprovação. E aí eu acho legal, assim, e daí esse episódio especificamente também, como daí começou aquele volume, aquela coisa, tipo, a gente se preparando, não preparados o suficiente, ainda achando que tava preparado, não tava preparado. Não, quem Teve que chamar até o Felipe. A gente chamou... Chamamos parentes, os amigos, os primos. Era nós quatro e mais quem tava afim de ajudar. E daí a gente começou a Foi ligar embalar. pra todo mundo, literalmente, tipo, a gente precisa de Não tá ajuda, conseguindo porque a gente embalar, não consegue cada embalar um. todo mundo. A gente precisa mandar pro correio. E naquela época também a gente tava tão despreparado que a gente ainda não tinha os correios, enfim. Automatizado. Tipo, hoje em dia, né, com uma loja virtual já estruturada, você tem um contrato com os correios vão até o local onde você tá e você Coletam. É outro nível, nível. Você vira com isso. Agora, você colocar um monte de caixa no teu carro e pra uma agência dos correios pra Não despachar. faz sentido, né? A gente não tinha. E a gente recebia o coisa dos Correios e a gente ia lá, pedido por pedido, colocar o código de rastreio. Porque você tinha que colocar, não estava Assim, automatizado. 2.000... E aqueles e-mails das pessoas. Eu nem código de Cadê os códigos? Não, detalhe. só que assim, a gente também só soube disso tudo porque a gente fez isso. E daí isso que fez com que a gente mudasse. Exatamente. É aquela coisa assim, como que a gente vai fazer alguma coisa sendo que a gente não sabe que aquilo é preciso? É meio Não louco, tinha assim, tipo um mas a gente não tinha- mentor, Não. não A gente tinha não tinha alguém que viesse falar, ou a gente também não busca, embora a gente fale isso, mas assim, olha só, a gente fez consultoria com o Sebrae, a gente tentava, a gente realmente tentava, mas era assim, Não é, gente. Mas E eu acho que a porque gente- nos cortava. É que quem acreditava no nosso também job. tem isso, gente. Então a gente. E a gente se acreditava. A gente acreditava. Vamos. Vai, né? Tentando, né? Porque daí a gente ia no Sebrae. Então, pessoal do Sebrae, a gente tem um blog e ele tem muitos acessos. E a gente tá fechando publicidade. Eles olhavam pra nossa cara, tipo, Não. Não, gente. Vida real, né? vamos
voltar aqui, né? Isso não é um negócio. A gente, como não é um negócio? Porque daí agora a gente Era criou bem uma difícil. marca de Eu lembro que a bolsas e gente as ficou uma bolsas estão dando semana ainda certo. fazendo consultoria lá no Sebrae. Tipo, Eles, isso tipo, um pouco antes, lá no começo. Tipo, a gente ficou uma semana lá, levando as coisas, conversando com consultores, dando dados para eles criarem um plano. Eles criaram e no final falaram, gente, isso aqui é inviável. Tipo, o resultado foi a conclusão. Tipo, não vai Engraçado. dar. E hoje em dia o Sebrae com certeza pensa diferente, né? E tem, É, que era muito novo, né? que era uma você fala de- novidade, né? Uma novidade. Então, Professores que não acreditaram, Não, fora isso. né? Pelo E amor quando de que Deus. você vai falar para uma empresa, assim, você vai falar para o Sebrae que tem todo, que te orienta a fazer todo um planejamento, todo um plano de negócio. Eu também oriento, gente, não faço uma empresa da forma como a gente fez, né? Tentem fazer o passo a passo. Mas, assim, fazer uma pesquisa, enfim, você fala assim, não, a gente foi lá, encontrou o fornecedor, daí a gente mandou rodar uma quantidade menor de cosméticos, daí a gente fez acontecer, daí a gente foi lá, fez a é muito campanha. risco, É né? muito risco, daí, ai, mas a gente não gastou muito dinheiro, daí bora lá, daí lançou, vendeu tudo. É uma coisa que parece assim, tá, mas vocês estão fazendo tudo. É uma bagunça isso aí, né? Eu entendo que eles devem ficar meio. Mas acho que nessa principalmente época pra que a quem- gente falou com eles, a gente Aí não nem tinha, tinha a gente marca. não tinha produto. Quando a gente conversou com eles, a gente falou da ideia de transformar o nosso blog em uma marca. Ah, é E eles mesmo. não quiseram, e eles Ah, falaram é. que aquilo era, tipo, utopia. Era tipo assim, isso aqui é uma visão um pouco utópica, porque veja, vocês têm só um. Nem um entramos blog no que mérito. não tem ainda nenhum domínio na internet, não sei o que lá. Porque ali a gente já estava sonhando com a possibilidade, a gente já imaginava, será que isso pode ser transformado num... Só que a gente só teve essa resposta quando a gente foi lá e fez. Entendeu? Tipo assim, a gente só teve essa resposta quando a gente teve que provar, quebrando a cara que era possível. Porque se a gente fosse seguir as orientações do que foi orientado também na época, ninguém tava aqui hoje. Esse é um fato. É, E talvez a gente ia ter que investir nem existiria, né? para as coisas acontecerem. A gente ia lá e fazia e pronto. Testar. Por isso Tem que que ter dinheiro que ia e dava um jeito. Por isso que é tão importante, né? Você fazer, testar e ver até onde que vai e tudo mais. Querendo ou não, como a Débora falou, os 4 estão aqui falando sobre isso e aconteceu tudo, essa onda de produtos e marcas Orna depois disso, porque querendo ou não, a gente foi lá e meio quebrou a cara, teve alguns perrengues no meio do caminho, mas aconteceu e é isso que nos tornou... Posso lembrar de um perrengue que aconteceu com Orna Makeup? Pode. Que a gente, por essa confusão de correios e não era automatizado e não sei o quê, tiveram alguns produtos, alguns pedidos que a gente enviou duplicado. Não sei se você lembra. Sim, Alguns pedidos foram enviados duplicados. Então, a pessoa comprou um batom, daqui a pouco recebeu 2 caixas. Comprou uma outra cor e recebeu Recebeu o 2. pedido dela 2 vezes, né? Duplicado. E aí, a gente começou a perceber isso, porque algumas pessoas começaram a mandar mensagem, né? Oi, não era muita gente, mas era algumas. mas algumas. Só pra dizer que eu recebi 2 aqui, daí a gente, puxa, nossa, obrigada por avisar, né? Mas Daqui a pouco pode ficar com a gente. Pode ficar, né? A gente não ia pedir pra pessoa mandar de volta um batom enfim, né? A logística não fazia sentido. Não, então fique, né? Foi erro nosso e tal. A gente começou a receber 2, 3, 4. Putz, cara. Não acredito Acho que que a gente fez algumas. isso. A gente acha que a gente se ferrou. Mas o pior... Mas isso foi uma lição para a gente também aprender como lidar com o cliente. Porque teve um cliente que eu nunca esqueço, gente. Ele mandou um e-mail. Era um menino. Mandou um e-mail. Oi, só para avisar aqui, vieram 2, não sei o que, eu comprei só um, né, pra minha namorada e tal. Daí a gente, não, tudo bem, obrigada por ter avisado, mas não tem problema, pode ficar com os 2, né? Ele falou assim, não, então tá bom, só queria então que desse pra mudar de cor, porque veio a mesma cor igualzinha. É verdade. De cor. Daí a gente fala, daí tá pedindo demais. Ele quer trocar uma coisa que ele nem comprou, ele já tá pegando, que ele já tá... E ele ainda quer trocar pra fazer ainda vantagem. Tipo Ainda assim, tá querendo demais, né? Então, assim, isso também são lições pra você aprender como é que funciona o consumidor, que às vezes ele quer, né, você estica a mão, às vezes o cara quer a perna inteira e tal, mas são aprendizados, assim. Eu falei, não é possível que ele tá pedindo pra gente mandar uma outra cor. acho que ele pensa assim, né? O não eu já tenho, não é possível. Eu não, eu já tenho, né? Talvez ele pense assim, putz, me ferrei, falei, né? Não podia falar nada, podia ter trocado o que eu comprei e pronto. Exatamente. Putz. Mas enfim. Faltou a ideia dele. Mas funciona mais rápido. Mas é isso. Então, nesse meio tempo, Orna Makeup, né? Isso. Nessa época, em 2016. E aí, a gente lançou outros produtos. Teve lançamento do Gloss, depois dessa linha de batons, que foi também um sucesso. Foi super legal. Foi quase um
pré-trend, assim, que a gente lançou. Porque você vê, hoje a gente vê uma viralização, né, dos lip oil, dos gloss, Já faz muitos anos. TikTok e tal. E a gente ali fez um momento, cara, pegou um timing, assim, super legal. Era um produto que tava iniciando uma adesão e a gente já tava lá lançando e aplicando em cima das nossas cores para dar um efeito vinil e não sei o quê. E o nosso tinha especificamente uma coisa de óleo de coco, então a gente vinha com uma pegada de que ele tinha óleo também e tal. Um produto super E legal. nesse momento a gente começou a prestar atenção numa coisa que era muito nova pra gente, que eram os ingredientes. Uhum. Puxa, é verdade, cosméticos não é mais complexo do que o material que a gente trabalha hoje nas nossas bolsas. O cosmético, ele tem uma composição cheia de ingredientes. E alguns ingredientes podem ser mais legais que outros e tal. Então, a gente começou a debulhar nesse assunto e, inclusive, dar alguns passos para trás. Do tipo, cara, a gente tá entrando num mundo que é muito diferente do mundo da moda. Quer dizer, elas acabam se caminhando juntas, mas são mercados diferentes. Sim. Fornecedores diferentes, vidas diferentes, Demanda diferente, tá? Time. Muda muito Isso, também. o processo, a tempo das coisas, das a coisas. demanda, a moda tem certinho o calendário, primavera, verão, outono e inverno. A maquiagem não tem primavera, verão, outono e inverno. Tudo bem que você pode até criar uma maquiagem com uma cor do verão e tal, mas é diferente do que... Muito mais rápido. Muito mais rápido, uma coisa... Os próprios ingredientes mudam. Uma hora pode, outra hora não pode. Fora que tem as autentificadoras, as certificadoras. Então, tem Brasil. Anvisa, tem outros órgãos que você precisa ser autenticado e precisa passar por esse processo que um produto de moda, por exemplo, como a bolsa, não precisa passar. Então, são vários processos e várias burocracias que precisam acontecer. Então, foi um momento que a gente falou, tá, então vamos entender melhor esse universo antes de investir mais e mais e mais e mais nesse negócio, porque é um negócio bom. A gente já viu que é um negócio bom, as pessoas estão gostando do que a gente fez. Mas como que a gente como fazer isso dessa vez de forma organizada e mais planejada, não tão orgânica quanto a Orna? E aí eu acho que, assim, é bem importante falar, porque, assim, na parte do produto de design, de cor e tal, tem muito também do nosso design, literalmente, no sentido de que existe realmente todo um processo de criação do produto e tal. E na cosmética, existe uma questão, assim, que existe uma cocriação, mas a nossa parte é muito mais uma curadoria, né? É uma experimentação do que funciona, então um match de produtos que faz sentido, o que a gente gosta de textura, cor, descobertas. E a gente trabalha muito em conjunto com outros profissionais ali de cosmética e farmacêuticos, etc. E que realmente existe um grau de complexidade que a gente começou a sentir um pouco mais... assim, precisamos entender... Estudar mais sobre isso. Precisamos estudar mais sobre isso. E embora a gente fale assim, gente, que as coisas são orgânicas e tal, a gente sempre estudou muito. Sim, quando a gente estava envolvido, tinha que estudar muito. E assim, por mais que seja assim, a gente aprende só no quebra-cara, tem a tentativa e erro, mas tem uma tentativa e erro de alguma forma fundamentada, no sentido que, cara, era mais ou menos assim, era tentativa e erro, porque a gente tentou falar com alguma coisa, recebeu uma negativa e mesmo assim foi. É mais ou menos assim, entendeu? Tipo assim... E vários aspectos. Eu acho que a própria parte de cosmético, a gente não entendia, mas a gente estava estudando. A gente estudava muito, a gente testava 1000 vezes, a gente sempre fez muita curadoria, muita coisa. Então, a parte prática também é uma escola, assim. E eu acho que às vezes quando fala assim, cara, tá tudo muito orgânico, mais ou menos, né? Eu não sei, assim, até que ponto... Eu acho que quando eu falo orgânico, é mais no sentido de... na massa. As pessoas, elas não fazem isso enquanto... A gente vai estudando enquanto a gente não já tá faz fazendo. isso. Tá testando, tá jogando. Deixando aprender. Deixa de fazer pra Vou aprender. ficar 2 anos planejando pra daí fazer acontecer. Sim. A gente tá fazendo conforme as coisas estão caminhando. Sem esperar se sentir preparado também, né? Porque assim... Mas quando a gente for falar de efeito Orna, é a mesma coisa. Se a gente fosse esperar estar preparado ou no sentido de estar, assim, sentindo confortável com o nível, sabe? A gente tinha uma exigência muito grande do que a gente queria apresentar. A gente não teve lançado. Engraçado que o efeito Orna foi o que eu senti isso mesmo, porque a gente tava falando da bolsa, né? Que a gente sempre falou, não, isso daí tá lindo, não sei o quê. Mas o efeito Orna foi um que quando a gente lançou, eu tava... Ai, meu Deus,
Será que as pessoas vão gostar disso? Por quê? Porque não era um produto nosso físico, era o nosso conhecimento, era as nossas experiências, que para nós, ou para mim, Mas a eram gente nunca coisas... falava isso pra público, Júlia. Daí isso é um Não, isso sentimento nunca. interno. Era entendeu? nossa. Era uma coisa que você dizia. Não, você não É vai... a mesma coisa Você não que eu vai... falei, às vezes eu também tinha uma coisinha meio assim, que eu me sentia meio assim, tipo, em alguns momentos, mas lá na frente eu tava indo, entendeu? Então, Mas sabe qual que é a diferença? É que assim, no efeito Orna, é porque, ó, a bolsa é uma coisa assim, ó, pronto, tá, é isso, é linda, tá perfeita, eu sei que tá perfeita, tô vendo. Eu tenho um distanciamento, apesar de ser minha criação. O efeito Orna é tipo, a minha cara É o falando, é a cara da Débora, é a cara da Bárbara, o intelecto ali. E que para mim era muito óbvio as coisas que a gente tava falando. Por quê? Porque a gente já tinha passado, já quebrado a cara, já entendido. Então eu ficava assim. Que é o sentimento que a Bá tem várias vezes, algumas vezes. Do tipo, será que vai. Será que alguém se interessa por isso? Será que a gente não tá falando coisas óbvias? Gente, as pessoas Na vão minha assistir cabeça isso. sempre foi que é uma inteligência também identificar isso, porque o que é óbvio pra você, o que parece ser, gente, isso aqui, ninguém quer isso, não significa que pro outro seja. Então, a Débora tinha essa inteligência muito, para ela era muito claro que o que a gente vivenciou não era normal, assim, não era comum e que a gente poderia ensinar outras E pessoas, ajudar. ou que a gente sabia, a gente poderia ajudar outras pessoas, e se criasse uma metodologia, poderia ajudar outras pessoas. Na minha cabeça era, Cria, sério? Não, só viajando. Só viajando, tipo... É óbvio que isso aí ninguém vai fazer... Não tem como as pessoas aprenderem alguma coisa do que a gente tá falando. Ou a gente dava aulas, aula de design. Daí eu falava, quem sou eu para dar aula de design? Tudo bem, eu sou designer, mas, poxa, o que eu tô fazendo são coisas óbvias. Eu pensava assim, claro que a pessoa vai usar essa cor aqui para conseguir enxergar. Claro, só que daí é também, isso é daí, falta de inteligência. Do tipo, não é óbvio. Para alguma pessoa, ela olha isso aqui e fala, não tô entendendo por que você escolheu essa cor ao invés dessa. Ou porque você se comunica assim ao invés de assado. Porque tem uma lógica, porque a cabeça humana é assim que enxerga. Então, assim, é um fato mesmo de entender que o que você sabe, o teu conhecimento é valioso. E só que com o efeito Orna, eu tava titubeando até a gente lançar. Daí a gente lançou e o que deu a segurança? A comprovação das pessoas. Quando as pessoas começaram a dar os feedbacks do tipo, cara... Acho que a gente as precisa explicar para as pessoas o que é o efeito. Não, eu vou explicar. Eu só quero... Tá falando aqui, a gente vai voltar para explicar, não se preocupe. Beleza. É só para finalizar esse meu raciocínio. Quando as pessoas começaram a dar o feedback do tipo... Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ou, nossa, obrigada, meninas, por terem ensinado aquilo. Essa aula foi maravilhosa, não sei o quê. Foi nossa, sabe? Foi tipo um chacoalhão, assim. Nossa, Júlia, sim, você não tipo... isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. Tipo... Sabe, é legal você ter paciência para explicar para as pessoas, porque o que é óbvio para você não é óbvio para outras pessoas e você está ajudando. Então, isso foi, para mim, né? Tô falando da minha experiência pessoal, assim, com esse projeto de educação que é o Efeito Orna. Mas agora a gente pode explicar o que é o Efeito Orna. Eu acho que já dá para ir pro Efeito Orna, pra vocês entenderem, retomando. Então, teve o Tudo Orna Blog, daí teve a Orna como bolsas. Que é o que a gente focou aqui, né? Que é o que a gente falou no primeiro episódio, que é a marca que começou tudo, né? Depois a gente fez uma marca chamada Orna Makeup, que é cosméticos, né? A gente fez maquiagens. E aí, a gente criou uma escola, né? Só isso. É o Efeito Orna. Começou com um curso, na verdade, né? Nem era ideia, nossa, uma escola. É um curso online. E aí, já virou, que evoluiu. As coisas nascem, acho bem legal de explicar também, tipo, como que isso acaba casando com tudo, né? Porque tudo orna, gente, assim. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e para nós, tudo fazia muito sentido, assim, né? E às vezes, talvez, não tão claro para as outras pessoas, mas acho que para o nosso público sempre foi um caminho muito... Foi um caminho muito natural e mais ou menos... E olhando para trás, fazia muito sentido a gente chegar nesse lugar, assim. Então, quando a gente começou com blog, com esse movimento de blog, depois criação de marca e tal, algo muito natural isso, gente, desde sempre, desde o comecinho, foi que a gente entendia que era uma coisa nova e que a gente estava descobrindo coisas e a gente, de uma forma bem altruísta, bem, assim, voluntária mesmo, porque a gente não ganhava R$0 para fazer isso,
a gente se disponibilizava aí, sempre que convidavam e tal, a universidades, palestrar. Mas eram Fazia muito convites, né? É, o pessoal, Perceba, tipo assim, a maioria deles eram convites, não era meninas, gente assim, venham a contar. gente quer Sim, contar. sim, eram tipo, meninas, venham contar como é que tá acontecendo e tal. Mas a gente ia, E porque a sempre gente... era por conta do Tudo Orna na época. Era, por causa do Era blog. como que, né, o pessoal estava entendendo esse movimento novo. O que estava acontecendo? Vocês estão ganhando dinheiro com um blog? Isso está acontecendo? Isso é um mercado? Isso, né? Essa Assim, mudança a gente ia Então, nas assim, universidades e... E como a gente percebia esse descrédito realmente do mercado, mas a gente já estava começando a ganhar dinheiro com isso, era real, estava acontecendo. Tipo, ele estava acontecendo. Então, a gente meio que tinha que ensinar pra coisa ir mais rápido. A gente fez isso com as nossas colegas, isso a gente fazia movimento partindo da gente. Tipo, vamos reunir vocês e deixa eu analisar teu Media Kit aqui. Pra você conseguir ganhar mais dinheiro, porque a gente quer que você se profissionalize. Era isso, tipo, pegar na mão e fazer... Porque não tem como eu cobrar isso que eu quero cobrar, que eu sinto que vale, se as nossas Se as nossas colegas não estão entendem valorizando. Então, a gente fazia isso, ensinava elas, ensinava práticas que a gente entendia de comunicação, que a gente aplicava no blog, para elas, né? Naturalmente, sem cobrar um centavo. Tentamos criar alguns movimentos e que aquilo pudesse, de alguma forma, ser monetizado, né, também e tal, mas, tipo, não teve, assim, tanto futuro. E depois, a gente foi fazendo isso por anos e anos e anos e anos, de uma maneira totalmente, assim, voluntária. E aí, e chegou um determinado momento em que realmente... Que aí, o que aconteceu? Nesse ponto aqui, depois desses, mais ou menos, esses 5 anos de marca e tal, a gente começou a fazer um processo de reposicionamento da nossa marca pessoal. Então, o que aconteceu? A gente percebia que ainda o público já entendia, mas talvez, assim, o mercado não entendia que nós não éramos só blogueiras. E ainda tinha uma certa... Embora a gente não ligasse, a gente sabia o quanto aquilo era legal, blogueira tinha uma coisa meio... como que eu posso falar? Não é pejorativo, mas era assim, era ainda um ponto de interrogação na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, o que elas fazem. Era muito ainda associado com algo fútil, uma patricinhas que estão só tirando foto. O que tinha além do que era mostrado? Era assim, é como se fosse um iceberg e as pessoas só viam a pontinha, que era o look do dia. Era aquilo que elas viam. Mas ela não conseguia saber o que uma blogueira fazia por trás para ela chegar naquele lugar. Ou que ela tinha que ter uma estrutura, ou que ela digitava... Ninguém via o trabalho. Então, a gente recebia propostas indecentes, troca por coisinha, não sei o que lá. As meninas também não sabiam como se posicionar. E a gente começou a entender, cara, a gente precisa ajustar esse nosso posicionamento, mostrar que também somos designers, mostrar que também somos empreendedoras, que criamos um negócio. Então, tinha, de alguma forma, uma certa preocupação de entender de mostrar o que era, entendeu? O que fazia, por que fazia. E é muito engraçado, assim, porque hoje... Eu vejo assim, é tão natural, sabe, pro pessoal do TikTok, pra galera, mas é só natural pra eles, porque um dia algumas pessoas que faziam isso resolveram mostrar isso, entendeu? Assim, então, a gente tava desbravando e no meu entendimento, né, na minha trajetória, que eu ficava assistindo tudo aquilo, assim, às vezes eu me colocava no lugar do como eu tava e às vezes eu fico me olhando como se eu fosse, tipo, um espectador ou como se fosse um leitor. E eu sempre ficava pensando nisso, tipo, como que essa pessoa tá recebendo essa mensagem? Como que ela tá vendo? E observando muito também. Então, às vezes, eu lia, sei lá, se a gente dava uma matéria para algum lugar. E eu via os comentários que as pessoas falavam, mas isso daí foi fácil. Porque elas são patricinhas, elas são ricas. Não sei o que lá. Eu falava, meu, nada a ver, tá errado. Isso aqui não tá ornando, entendeu? Tipo assim, se a gente não contar direito essa história, ninguém vai contar. E talvez essas pessoas queiram aprender. E realmente começou a surgir isso. Tipo, como que elas fazem? Mas como que vocês conseguem? Mas como que é criar uma marca? E esse como era uma oportunidade, né? E aí, a gente criou um curso presencial, antes de tudo acontecer. Isso. Mais uma vez, a gente sempre usa MVP, gente. Se vocês forem ver, tudo que a gente lança sempre tem uma versão teste, que hoje a gente sabe que startups fazem isso, mas, tipo, não com esse entendimento. Agora vamos lançar um MVP, vamos criar... Tá pronto para lançar? É o mínimo viável. Não, era sempre o mínimo viável mesmo, para ser rodado, mas, tipo, não com essa ideia. Era, tipo, da nossa cabeça o melhor que dava, fazia beleza. E, cara, ele foi super bem, né? E só isso daí passou enfim, histórias... Aí, na verdade, já teve esse feedback de... Nossa, gente, as pessoas estão falando que estão transformadas com o que a gente falou. Era isso que a gente Então, a gente, poxa, então, tá. E foi a validação, né? A validação. Que nos deu forças para fazer um negócio... Para escalar o negócio, fazer um negócio... E aí foi um curso presencial aqui em Curitiba. Daí, a gente viu que outros
lugares. lugares do Brasil queriam, a gente acabou indo Nossa, fazer o curso presencial lá em São Paulo. e o de presencial de São Paulo, vamos contar? Esse já foi contado, eu acho que também em outros podcasts, já não Ah, sei. então, Mas enfim, existe, mas é legal que a gente fez o curso presencial lá em São Paulo, veio gente do Brasil todo para São Paulo para fazer esse curso. Foi. Muito legal. Foi um dia inteiro, né? Foi. Foi Manhã e Bem tarde. bem e tarde. Manhã num lugar e tarde no outro. Foram 2 dias de curso, a gente trouxe especialistas também junto. É, o pessoal foi vai muito legal. ensinar sobre o YouTube, não sei o quê. Foi muito bom. Nossa, Pinterest. Pinterest. Foi muito bom. E daí, a partir desse, começa uma Imagina, a gente sementinha do falava de tipo assim. Pinterest lá naquela época, assim. A gente ficava assim, tá. Veio pessoas do Brasil inteiro que, né, que tem condições de pegar um avião, viajar e fazer o curso Se com a gente hospedar aqui, no se hotel. hospedar e tal. Como que a gente vai atingir pessoas que moram, sei lá, onde e não tem como pegar um avião e vir para Curitiba ou vir para São Paulo Sim. fazer o nosso curso? É. Como a gente poderia melhorar esse acesso a esse curso que a gente Democratizar, né? criou, que até então era só esse curso específico ali, né? De um curso de uma manhã e tarde, não lembro quantas horas que dava de curso. 8 horas, 5 horas, enfim, não lembro. Sim. Com certificado, tudo. E daí começa, claro que a gente tem que fazer isso digitalmente, tem que ser online. A gente já trabalha com a internet, não faz nem sentido a gente fazer todo um perrengue logístico se a gente pode oferecer o mesmo conteúdo Fora que o online. digital É. tinha a possibilidade de finalmente, tipo, a gente tinha N limitações do produto. E no digital a gente poderia. Lógico que depois, quando a gente foi fazer na prática, a gente entendeu que a gente tinha que limitar em algum momento, porque tem que ter um número X de Para tutores conseguir atender atender. aquela demanda absurda. Não, gente, não se iludam achando que tá, vagas limitadas. Sim, pode ter no digital. Por quê? Porque, gente, você precisa ter uma estrutura para atender essas pessoas. Elas são E no pessoas, nosso caso, entendeu? depois vocês vão ficar sabendo, tinha até material físico, né? Porque a gente não se consegue, né? Totalmente. A gente não se conformava de lançar só isso, ainda, tipo, fazer toda uma estrutura, toda uma experiência. E, enfim, daí a gente realmente entendeu que a gente poderia entrar nesse mercado de educação, mas sem entender que estava entrando realmente no mercado de educação Pra tão... variar, a gente entra nas coisas depois que vai Depois que tem a noção. Aí tudo fica claro, mas até então, tipo, uma incógnita. E aí a gente entrou, fez tudo com muito capricho, muito bem feito, obviamente, até hoje são materiais excepcionais, qualidade absurda, mas realmente foi, acho que dali um projeto gigantesco, realmente, né? Daí ali foi de uma grandeza, daí, como envolvia outras pessoas que tinham Sim. interesse que a gente ganhasse muito dinheiro com isso, o que aconteceu? Aí a gente resolveu lançar para o mundo, para os nossos conhecidos, enfim, para os nossos contatos que a gente Qual era o efeito da Orna? que a gente queria lançar, que Qual era era o efeito da Orna? curso online, né? Para a gente poder atingir mais pessoas. Aí, com essa informação rolando, tinham pessoas interessadas em nos ajudar. Mas foi a primeira vez que alguém entrou na nossa vida para participar junto, financeiramente, digamos assim, falou, vou investir em vocês. Daí que deu ruim também. Entre aspas. E não deu certo. Mas assim, que até então era gente por a gente mesmo. Mas daí entrou uma pessoa e falou, poxa, alguém que acreditou em nós falou, eu invisto em vocês. Eu falei, meu Deus, então a gente vai conseguir fazer um negócio que a gente não vai precisar passar perrengue, porque vai ter dinheiro, a gente vai conseguir contratar um videomaker, a gente vai conseguir tratar editor, a gente vai conseguir fotógrafo, conseguir alguém para fazer isso, aquilo. A gente tava com o mundo ideal, porque tinha alguém disposto a assumir a parte financeira. E aí, enfim, virar sócio e a gente dividiu os lucros, enfim. Aí é uma história longa que eu acho que eu vou pular. Temos também o podcast. Já falamos sobre isso. Já falamos sobre Tem isso episódios Em resumo, essa pessoa caiu fora no meio do barco. Negócio. No meio. No meio. Quando ela caiu fora no meio Tipo do assim, barco, uma semana antes de lançar. ela levou com ela Ou 2. todo o dinheiro também. Tipo assim, que a gente não tinha. Que ela que assumiria a parte financeira. E a gente ficou com uma dívida bizarra para Enorme. fazer acontecer aquilo. Então, era o primeiro projeto que a gente tinha a possibilidade de ter um investimento e também era o primeiro projeto que a gente tinha iniciado com uma Dívida. Porque até então a gente não teve dívida. Tudo que a gente fazia, a gente reinvestia. Era aos pouquinhos. Era mais conservador. Mas era conservador. Era o que a gente não se envolvia com nada de alto risco nesse sentido, né? De estar com uma dívida. O que a gente vai fazer? Vai vender o carro? Gente, a gente tava... fazer? Será que a gente cancela? Daí a gente cancela esse projeto e acaba tudo. Que vergonha, porque afinal de contas a gente já tinha anunciado que ia lançar o curso. Ia ter o curso, já tinham pessoas esperando por isso. Só que como qualquer projeto que a gente estava lançando,
a gente ia descobrir naquele primeiro momento se ia ser um sucesso ou não, como foi o lançamento dos cosméticos, como foi o lançamento da Orna. A gente não tinha uma resposta se as pessoas iam aderir àquilo. Será que a estratégia que a gente criou vai funcionar? Será que a gente vai ter aluno? Era 2017, então assim, hoje as pessoas entendem sobre infoproduto, sobre lançamento, sobre não sei o quê. A gente tá falando de um momento que ninguém sabia. Tinham os players lá, o Érico Rocha, não sei o quê, o Mário Mas que a gente não conseguiu usar, que a gente não tava tinha envolvida acesso. Não Estávamos nesse mundo, nunca assistia a gente estava usando o quê? A plataforma que era conhecida para poder armazenar os nossos cursos. Inclusive, um beijo, Hotmart. Um beijo, Hotmart. A gente estava usando a Hotmart, que era uma plataforma já conhecida e orientada pela nossa ex-investidora que foi embora. A gente teve umas orientações dela naquele momento, né? Que a gente não sabia, que fizeram com que a gente tivesse ali o nosso... Tivesse naquele mundinho. Tivesse naquele mundinho. Aí, quando ela nos deu para trás e a gente ficou com a dívida... Ela deu para trás. Aí a gente pensou, agora a gente vai ter que lançar esse negócio, porque a gente precisa de dinheiro para pagar esse que, na verdade, a gente não tinha escolha. Não tinha escolha. Em resumo, a gente não tinha escolha, só por isso. E aí foi um negócio bizarro. Gente, se a gente não teve aquela parada lá de trabalho quando tem, como é que é? Quando alguém... Burnout. Ah, não, eu acho que ali... eu acho que, Bárbara, quando a gente viajou para aqueles mastermind, que a guria explicou o que era o burnout, eu e a Bárbara, a gente se olhou e falou, acho que a gente... Mas eu acho que vocês tiveram, por causa que no meio das gravações do Efeito, um pouco ali, vocês todas passaram muito mal, a Júlia... A última aula eu não consegui gravar. Sim. Porque começou a me dar uma vertigem. No final, mas, assim, ó, tudo isso, guria, vários sintomas. Não, mas... Vários sintomas. Mas o último módulo inteiro, eu acho. Até o nosso pai, porque daí envolvia meus pais, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo dormindo. Certeza. É porque era insano. Foi intenso. O ritmo, a né? produção. Começava às 7 da manhã, antes acabava meia-noite. E daí vou falar pra vocês, assim, eu acho que assim... E uma equipe bizarra que a gente não tava acostumada também. E daí, do nada, também a nossa equipe, tipo, ali naquele momento a gente tinha uma equipe... digamos, tipo, freelas, né, e taxas, vamos dizer assim, que estavam ali naquele momento para aquela ação específica. Só que daí, depois dali, que a gente teve um ponto de virada que daí vendeu muito curso e tal, a gente do nada teve que estruturar uma super time também. Isso. Então, lembra aquele negócio das Foi empresas aquilo que a gente falou no rápido. começo. E daí a gente tinha que, tipo, estruturar mas volta para as pessoas entenderem o que tá acontecendo pro lançamento. Volto sim para falar uma coisa. Fala. Volto sim para falar uma coisa. Tá? Além de tudo isso, no meio de tudo isso, a gente tava abrindo um café. Ah, tá. E nenhuma marca parou, né? A Orna e a Orna Makeup estavam vendendo. Não, mas eu juro, eu coloquei só uns negócios pra, tipo assim, entenderem. Lembra, né? Lembra desse detalhe? Tem que até... turbilhão. A cabeça até esquece. Até deleta, assim. Absurdo, pelo amor de Deus. Daí, tá. É muito... Não, ver. Ai, Jesus, juro. Mas aí a gente foi fazer esse lançamento numa adrenalina, porque então, veja só, até então, mesmo que fosse um fracasso, qualquer lançamento que viesse a acontecer, a questão financeira, o que a gente tinha investido, era mais tempo e esforço do que necessariamente dinheiro. Então, a gente não precisava vender um carro se acontecesse alguma coisa. Não ia vender bolsa, a gente teria estoque de bolsa. Não ia vender cosmético, a gente ia ter que fazer alguma coisa com esse estoque. Mas não era a gente uma não coisa tinha que já estava com dívida. A gente não contratou milhões de fotógrafos para a campanha da Ilha do Mel. Depois não nesse caso, a gente fez isso. A gente contratou, né, produtora, não sei o quê. Com dívida mesmo. E aí o time foi muito compreensivo, né? As pessoas que trabalharam estavam porque elas começaram a entender, poxa, alguém saiu fora, era dali que vinha o dinheiro e a gente teve que explicar pra cada um, olha, gente, mais uma vez. E muita coisa a gente vai pagar, mas a gente vai ter que pagar depois que entra o dinheiro. E muita coisa que a gente investiu também, era uma coisa que a gente jamais investiria. Conhecendo o nosso o nosso do it yourself, se não tivesse alguém por trás assumindo essa... Tipo, planta. E comprar planta? Cenário. Faz um cenário sem planta. Cenário sem planta. Exato. Foi lindo, mas assim, não faríamos. E na época ela investia porque ela falou, não, isso vai ser importante. E pra nós falou, beleza, se vai ter depois retorno legal, tipo, vamos, né, é um retorno pra depois. Então tá legal. Assim, né, tinha alguém assumindo isso. Mas ainda assim, gente, era bem pouco, se for pensar. Era bem pouco, mas era... Mas era o que a gente falava. Reais em planta. Né?
Mas enfim, deu tudo certo. A Hotmart nos ligou no dia do lançamento, né? Quem são vocês? Não, calma aí. Aí, quando a gente fez o lançamento, todo mundo na adrenalina, simplesmente a gente conseguiu fechar uma quantidade muito grande de cursos, né? Na verdade, a gente chegou no nosso... Limite. De vagas, né? De alunos. A gente chegou no nosso limite de alunos, que era o que a gente tinha colocado como meta. E daí foi muito estranho, porque a Hotmart nos ligou falando, quem são vocês? Que tá entrando aqui dinheiro e a gente não tá sabendo. Porque a gente aprendeu depois que esses lançamentos têm que estar ali já... Você tem um gerente. Você tem um gerente de contas, você tem que estar ali junto com eles, para eles também estarem sabendo o que tá acontecendo no site deles, para daqui a pouco não dar nenhum... Naquela época funcionava assim, né? Hoje em dia mudou muita coisa. Mas enfim, naquela época existia essa parceria do, o que tá acontecendo Eram aí tão poucos que eles sabiam quem que era o site. Você vai lançar. Quem fazia dinheiro era um pouco. Tanto que ele perguntou, quem tá lançando vocês? quem tá Porque ele achou que tinha uma cabeça experiente por trás dos experts, né? Hoje tem os experts e os lançadores. Eles achavam que tinha um lançador por trás de nós. A gente era o expert e o lançador. E a gente não é nós mesmos. Produtor. Que estamos aqui, a gente tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. A gente não sabia muita coisa. Ali, depois, com o tempo, foi até negociado, porcentagem, enfim, que existia do site, que é bem alta, né? Quando você Lembra que eles falaram pra gente também assim, olha, cuidado, vocês estão tendo muita adesão e vai ter... produto de ticket mais alto. De um produto de ticket muito alto e vai Isso, vai com ter muita certeza... ativou aqui a nossa... Bandeirinha vermelha. A nossa bandeira vermelha aqui no nosso indicador, dizendo que vai ter muito retorno. Muita desistência, dinheiro de reembolso. Porque é como se a gente tivesse feito uma venda muito absurda, do tipo... Uma promessa muito legal. Uma promessa... encantaram, mas que depois e que na hora fazer. Depois. As pessoas iam fazer o curso e ver, não era isso, e tirar. Só que foi o contrário. As pessoas... A taxa de sucesso altíssima, pouquíssimos retornos. Tanto que mais pra frente a Hotmart convidou vocês duas, lembro, pra irem até lá e conversarem e tudo e fazer. Porque a gente foram anos dourados. Era um feito Orna. Era tão assim, como assim teve tão pouca desistência do curso de vocês? Assim, era uma taxa tipo assim, o que vocês tão fazem? Absurda de o que vocês estão fazendo? De sucesso, né? Sucesso. O que vocês estão fazendo que não tem desistência? Porque até as estratégias que envolviam o mercado tinha muita promessa do tipo, se você comprar, se você não gostar em 10 dias, você ganha. A gente não tinha nada disso, não tinha nenhuma promessa mirabolante. A gente também não vendia nenhuma... A gente entregava. Exatamente. E eu acho que assim... Talvez a gente entregava até mais. Eu acho que com certeza. Eu acho que assim, existe um compromisso muito grande um compromisso muito grande com realmente as pessoas... Resultado. As pessoas realmente conseguirem aplicar aquilo nos negócios. Então, por exemplo, a gente foi lá e dedicou 2 pessoas no time só para ficar acompanhando até onde a pessoa estava fazendo o curso, para ela mandar mensagem para aquela pessoa do porquê que ela parou naquela aula e se ela estava com alguma dificuldade. Gente, quem que faz isso? Tipo, assim, sabe? Era um acompanhamento muito próximo. Era tipo, eu quero ajudar você. Eu não consigo fazer tal aula, a gente vai te ajudar. Faltam só 3 meses para você acabar. A gente fazia um plano de estudo de lá até aqui, quanto tempo que ela tinha para assistir aquele material. A gente pegava na mão, literalmente, de cada aluna. O objetivo era exatamente como a gente tinha com as bolsas. Tinha que trazer aquela satisfação real. A pessoa tinha que fazer o curso e não sentir que, eu investi nisso e não deu resultado nenhum. Ela tinha que falar, nossa, isso valeu pra minha vida. Isso valeu pra minha vida, eu consigo aplicar. A gente queria muito que as pessoas aplicassem, tanto que a gente criou um material, a gente criou o planner. E eu acho que é aí que surgiu aquela coisa também de a gente conseguir criar metodologias. E assim, hoje, eu acho que tem muita gente que fala isso porque alguém falou, tipo, é legal você fazer o seu método. Só que não é isso que a gente fez, sabe? Eu acho que não é isso. É tipo, é literalmente uma didática, eu não gosto nem de falar assim, método, mas é literalmente a criação de materiais didáticos e apostilas que orientam e guiam essa pessoa para tanto na parte visual, quanto textual, quanto de audição, a pessoa realmente conseguir aplicar. Então, a gente tinha essa preocupação. Tipo, mas é que a pessoa entende só escutando? Mas e se ela entende só visualmente? Então, a gente precisa criar um esquema. Não, ela precisa entender isso aqui. Tipo assim, pensando mesmo lá na frente, se eu não soubesse, porque como eu não sei, eu fiz isso tudo, me ralei pra fazer, agora como que a gente explica isso sem que a pessoa precise... Entendeu? Tipo assim, então, de uma forma bem esquemas, visuais, objetivo e tal.
Então, a gente teve também um esforço muito grande, né, meninas, para criar metodologias, para desenvolver um workshop, que como que a gente vai explicar sobre ser chato e complexo? Tanto que aí isso que começou a gente se questionar, porque a gente realmente simplificou tanto a mensagem, de um jeito que realmente muitas pessoas entenderam, que a gente começou a achar que podia estar, tipo, simplista demais, ou que isso não, né? Enquanto que realmente aquilo ali era o que de fato... Entendeu? Assim, a gente falou de coisas que envolvem tanto a mentalidade quanto técnicas também. E eu acho que isso também foi algo muito forte, porque a gente podia ter só ficado na parte técnica que ia ajudar muita coisa, que era onde a gente mais dominava. Mas a gente sabia que onde tinha levado a gente até aquele momento era um fator que a gente falou aqui muitas vezes, que era o acreditar, mesmo enquanto ninguém estava acreditando. E a gente falou muito isso sobre naquilo. A gente deu vários exemplos, contou histórias do São Paulo Fashion Week, mil histórias tem aí em vários outros episódios, tem muita história, né, nesse aspecto. E que é, de fato, o que até hoje, tipo, faz com que a gente, mesmo com umas dificuldades que tem e tal, tipo, vai. Quando é questionado, enfim, a gente ainda carrega muito essa questão, entendeu? Então, como aquilo pode ser que tenha, naquele momento, impactado as pessoas, gerou uma transformação só no workshop, né? E aí, enfim, isso tudo vocês já sabem, e desde então, a gente também entrou para essa área de educação, que, na verdade, ela também só existe porque ela é resultado tudo do Orna e da Orna, e eu acho que isso também é algo que endossa muito o efeito Orna, que é, elas não estão criando um curso, assim, elas não criaram um curso de empreendedorismo, Sem e o nunca ter produto delas que elas empreendem é o próprio curso, que é o que acontece com muitos profissionais, e tá tudo bem. Não, a gente tentou uma história antes sobre formas que a gente empreendeu, como a gente criou e desenvolveu produtos, e a partir de tudo isso, e uma bagagem enfim, palestrar e falar por muito tempo para outras pessoas, a gente empacotou isso e aí criou o efeito da Orna. O que a gente fez na Orna que você pode fazer também. Eu acho que isso foi uma grande diferença também. E essa abertura na visão das pessoas do branding também, que muitas vezes elas não tinham essa visão de marca como a gente conseguiu. Marca em primeiro lugar, né? Que isso foi muito legal. Não, é perfeito isso. E são coisas que a gente fez que não também mudaram não mudaram o que a gente vivia com a Orna. Porque eu lembro que algumas pessoas chegaram pra gente falando assim, mas vocês estão doidas? Por que vocês vão ensinar outras pessoas? E se alguém criar uma marca de bolsa com essas mesmas técnicas que vocês estão ensinando? A gente, tudo bem, pode criar uma outra marca de bolsa. Porque uma Orna é uma Orna e a marca dessa outra pessoa vai ser a marca dela. Tem esses públicos, tem o nicho. E eu acho que o fato da gente ter sido transparente também mostrou também cria essa... Nem de forma estratégica, mas de forma altruísta mesmo. As pessoas... Nossa, é um compartilhamento de experiências, de informação... para que tudo melhore, para nós é legal que mais pessoas saibam sobre branding, mais pessoas, isso eleva o mercado, isso faz com que as pessoas entendam melhor sobre isso. Entendam sobre empreender, que é algo que a gente acredita muito, a gente acredita na livre iniciativa como uma forma também de transformação no mundo, né? E é uma forma de enxergar no mundo, enquanto sociedade, que a livre iniciativa e a capacidade criativa nos dá soluções, tecnologia, empreender, mas a gente precisa ter essa liberdade, a gente precisa ter liberdade para criar. Se a gente não tiver a possibilidade de criar, a gente vai se limitar enquanto humanidade. E ainda que às vezes as nossas criações não sejam perfeitas e que possam ter coisas que elas precisem melhorar no futuro, porque não temos como criar coisas perfeitas, elas sempre têm esse grande objetivo de solucionar, de buscar soluções para o mundo. E facilitar, né? Facilitar, enfim. Claro, várias coisas existem por existir. Não necessariamente a gente fala sobre forma e função e tudo aquilo que a gente fala. Uma obra de arte pode ter, ela tem a forma, mas ela também tem função para alguém pode fazer sentido, para outra pessoa pode não fazer sentido, mas para alguém ela tem uma função, seja isso de o status, ou seja uma função de calma, o senso de pertencimento, qualquer coisa. Mas falando assim no âmbito humanidade, a inovação
tecnológica, ela existe para que facilite a vida dos seres humanos e deixe a vida das pessoas cada vez melhor, com menos pobreza, com menos dificuldades, sempre crescendo e aumentando a qualidade de vida das pessoas, é o que deveria ser. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deixa claro desde o começo, assim, né? O quanto o empreendedorismo, ele faz parte desse universo de pessoas inovadoras, universo de pessoas que acreditam na iniciativa de criar tecnologia, criar coisas novas e estar sempre se movimentando de forma criativa para solucionar os problemas de forma com os recursos que existem com o menor possível, né? Porque o empreendedor é isso, a gente está a todo momento, como várias vezes a gente contou aqui, tentando resolver os problemas com o menor dos recursos possíveis. Porque os recursos não são infinitos para o empreendedor, para a grande maioria, né, dos empreendedores, principalmente no Brasil, que a maioria das empresas são pequeníssimos, né? Não são nem pequenos empreendedores, são pequeníssimos empreendedores. Às vezes uma empresa de poucas pessoas, inclusive. E isso não deixa de ser uma grande coisa. Inclusive, é o que movimenta o Brasil. Porque são pessoas que estão ali fazendo as suas atividades, inclusive com os menores recursos possíveis. E fazendo a humanidade e a sociedade funcionar porque eles funcionam, sabe? Então, eu sou muito fã, assim, de vocês, empreendedores, que estão aí assistindo o nosso podcast. Então, a gente lembrou agora o efeito Orna, e depois desses anos todos, e depois, né, desse período de efeito Orna, eu acho que muita coisa mudou na nossa empresa, foi um momento de crescimento total ali, né, de todas as marcas do grupo. A própria Orna Fórmula passou por toda uma transformação. A Orna Make passou por uma transformação também, que daria, enfim, só um episódio só disso. A Orna trouxe as versões 1.0, 2.0 das bolsas. Veio uma nova era do design de bolsas, que é fantástica, assim, com realmente toda uma nova estruturação. Então, tudo que a gente conta agora para vocês no passado não é uma realidade da empresa hoje, né? Então, hoje a empresa tem processos facilitados, tem tecnologia, o site passou por uma reestruturação, os produtos evoluíram, a gente tem uma estrutura e de fato, conseguiu gerar uma organização que a Orna merece. Claro que a gente ainda sente que tem muita coisa, né? Que a empresa ainda... De fato, a marca cresceu muito mais do que em estrutura. Mas, a partir de todo esse momento, a gente conseguiu até fazer um investimento estrutural, né, no negócio. Passamos por muita coisa. Também tivemos que mudar de rota mais algumas vezes, né? E hoje a gente encontra nesse momento, celebrando 10 anos de marca. Vivemos muita coisa e muita coisa ainda está para acontecer. Mas eu vejo que... Antes desses 10 anos, teve também a gente já empreende desde 2009, então, na verdade, a gente tem 15 anos de empreendedorismo e trabalhando juntos aqui, mas a gente está falando dos 10 anos especificamente de quando essa login surgiu, de quanto esse elemento todo do pato e tal. E eu acho que isso resume bem a nossa história. Acho que dos pontos todos que a gente trouxe aqui, tanto no primeiro episódio quanto no segundo, resumem bem a nossa essência, que no fundo são pessoas fazedoras, realizadoras, que sonham, mas também executam, né? Então, acho que isso é um grande diferencial. Embora a gente tenha sonhos muito grandes e desejos, a gente faz acontecer, nos trancos e barrancos, mas faz acontecer. E essa coisa, assim, do tipo, ninguém vai nos parar, é uma garra mesmo. Ninguém vai bater em nós, achei que você ia falar. Essa coisa que ninguém vai bater em nós, ninguém vai nos parar. É um sentimento mesmo que eu vejo muito profundo, que nos move até hoje, em diferentes momentos, né? Hoje as dificuldades que a gente tem são diferentes daquelas lá, mas as dificuldades que a gente enfrenta hoje, ainda quando vem esses desafios, a gente vai, não, mas a gente vai fazer, né? É um troço, assim, um negócio que, às vezes, nem sempre a gente tá com tanta energia, né? A energia desce, a gente fica meio assim, daqui a pouco a gente relembra lá e vamos até o fim, pra você, né? Pra isso dar todo esse sentido pra coisa, assim. E a gente explorou muitas possibilidades, né? Dentro de Efeito Orna, a gente lançou novos produtos também, livros totalmente independentes, e hoje a gente vê que o mercado editorial também é um nicho completamente diferente, a gente tornou nossos livros best-seller, né? Então, assim, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente se propõe a fazer o melhor. E é isso, assim, o que... Aí teve Orna Café também, nesse meio termo, que a gente já fechou, lançamos o Orna Café. E... que mais?
Foram muitas outras coisas que aconteceram nesses últimos anos. Teve toda a área de licenciamento de marca. Que É importante período também dos últimos um entendimento sobre o que é o outro universo de possibilidades, né? O licenciamento. E os próximos capítulos da Orna você verá em breve, porque eu tenho certeza que a gente vai ter novidades para contar em breve com vocês. Vocês sabem do que eu tô falando, né, pessoal? Que são coisas que estão muito além do que acho que a gente imaginou e que vão acontecer na nossa marca. E vocês saberão em breve, quando tiver tudo certinho. Mas tá aí, 10 anos de Orna. Obrigada por serem meus sócios. Eu estou muito feliz de vocês terem participado desse podcast comigo. Aqui no The Alcântara Show, na segunda temporada. E não acaba por aí, porque este é o segundo episódio, mas a gente ainda terá vários outros episódios nessa segunda temporada. Então continue nos acompanhando. Até o próximo episódio do The Alcântara Show. Tchau! Tchau, tchau!